Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, segunda-feira, última segunda-feira do mês, a gente fala sobre a nossa carteira aqui do YouTube. Como vocês sabem, esse é um projeto que começou em novembro de 2016. A questão aqui não é nem mostrar recomendações de carteira, nem nada disso, mas apenas mostrar que se você fizer uma carteira com aportes mensais e com bastante disciplina na Bolsa de Valores, você tem como ganhar uma renda mensal, você tem como formar patrimônio e você tem como garantir o teu futuro. Fiquem com a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e já começamos depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de começar, eu gosto sempre de lembrar que resultados na bolsa passados não são garantias de resultados futuros e que a renda é chamada de variável exatamente porque ela varia, e ela varia para cima e varia para baixo também. A gente passou muito tempo vendo ela variar apenas para cima, o que trouxe muita gente para a bolsa, e agora a gente está vendo ela variar um pouco para baixo. Quando eu faço esse vídeo, eu sempre começo mostrando algumas informações sobre algumas das ações que estão na carteira e depois a gente vai lá para a planilha para ver como se comportou exatamente essa carteira. Então hoje eu separei aqui para vocês um comunicado da própria Randon, que é uma das ações que estão na carteira, que desde que entrou aí uns 3, 4 meses atrás ela perdeu bastante dinheiro, perdeu quase perto de 40%, por isso até a gente vai aumentar um pouco a posição nela, mostrando aqui que a receita líquida da companhia teve um grande incremento, mas muito menor do que ela vinha tendo exatamente por causa da greve barra paralisação dos caminhoneiros. Outra empresa que eu acho interessante a gente mostrar é exatamente a Ser Educacional, que ela fez um programa de recompra de ações há 2 meses atrás, assim que as ações caíram muito, e a gente vê que a empresa comprou muito exatamente no último mês. Para as ações ficarem em tesouraria, subiu de 377 mil ações em tesouraria para 2 milhões e 77 mil ações em tesouraria. Isso é 1,23% das ações. E quem não sabe o que significa recompra de ações, a gente já fez artigo no site www.dicadehoje7.com, como está aparecendo aqui embaixo, e ainda tem aqui alguns vídeos do YouTube falando exatamente sobre isso. Então, agora, os dividendos futuros da empresa, os lucros, etc., eles estão sendo divididos por 2 milhões de ações a menos, o que sobra mais para os acionistas atuais. É uma notícia bastante positiva, ao meu ver. E a terceira empresa que eu quero falar é exatamente Petrobras, porque a Petrobras ela teve um mês, 2 meses aí muito difíceis, de quedas muito fortes. A gente já chegou a falar alguma coisa no último vídeo da carteira de maio, e agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu escrevi exatamente no último relatório da área de membros Dica de hoje, que são algumas novidades com relação à Petrobras exatamente nesse último mês. São 4 informações aqui novas. A primeira é a questão da mudança na política de preços após a greve e paralisação dos caminhoneiros. A gente vê que a subvenção do preço do diesel foi feita aí pelo governo, então a Petrobras ela reduz o preço, mas ela recupera, o governo é que está pagando isso na verdade, então a gente não tem aqui um impacto na própria Petrobras. A outra questão é que poderia suscitar aí uma dúvida se teve uma redução ou não da produção, e a gente vê aqui que até teve uma redução, mas foi uma redução muito pequena, apenas de 1,2%. Depois a gente tem a questão dos desinvestimentos e que a justiça travou a venda da TAG, que daria aí em torno de 8 ou 9 bilhões para a empresa, e o plano de desinvestimento da empresa é de 21 bilhões e ela está se movimentando aí para conseguir parcerias, para conseguir vender participações em alguns campos, para conseguir chegar nesse limite. É uma decisão ruim da justiça para a empresa, essa trava dessa venda da TAG, e finalmente exatamente quando a Petrobras perde
no Tribunal Superior do Trabalho, a ação que os trabalhadores moviam contra ela, em que a gente percebe aí que tem um impacto imediato de 17 bilhões de reais e mais um impacto aí em torno de 2 a 2 bilhões de reais por ano. Essa sim reduz um pouco o preço justo de Petrobras, mas eu ainda vejo uma assimetria grande, então mesmo com isso ela permanece na carteira. E aí a gente passa aqui diretamente para a planilha para a gente ver exatamente esse ano o que está acontecendo com a Petrobras. E aqui a gente vê a data de 22 de junho de 2018, o fechamento de sexta-feira, eu estou gravando aqui no final de semana. A gente vê aqui quedas muito grandes dos preços das ações, até porque a gente vê que o Ibovespa caiu de 78.800 para 70.600 nesse período, uma queda superior a 10%. Itaúsa nesse período divulgou uma bonificação que a gente já falou no vídeo da carteira de maio. Então a nossa quantidade de ações, que era 1.739, passou para 1.912. E aqui está 2.112 porque a gente ainda vai comprar mais de 200 ações. O setor bancário ficou muito barato e a gente está dentro do setor bancário exatamente com Itaúsa e com o Banco ABC. Aí a gente tem ainda a Vale aqui, a Ser Educacional com uma queda, a Direcional teve uma queda um pouco mais forte. A gente vê uma queda muito forte aqui em Saraiva, que é a empresa que tem o maior risco da nossa carteira, por isso que ela tem o menor valor aqui, ó, só R$ 2.400, se bem que a Sabesp agora também está com risco menor. A gente lá atrás, ó, em janeiro, a gente tinha 200 ações, a gente vendeu 100 ações exatamente, e essas outras 100 ações que ficaram, elas se desvalorizaram muito porque a empresa tem uma dívida em dólar sem hedge nenhum. E agora não tem jeito, agora a gente vai ter que ficar com essas 100 ações que sobraram. A gente nos últimos meses estava investindo muito em FIIs de papel, mas esse mês agora eu vou voltar a investir um pouco mais em ações. A gente vê que caiu de 65%, tinha caído para 59% se a gente não investisse. Então a gente vai botar aqui exatamente compra de 200 ações de Itaúsa e 200 ações de Randon. Quando a gente vem aqui nos dividendos provisionados, a gente vê que teve esses 4 dividendos barra rendimentos que foram provisionados exatamente nesse mês. A gente tem aqui 100 rendimentos de 84 centavos do fundo GGRC, do fundo Ouro Invest e do fundo VRTA11 também tiveram dividendos, rendimentos que foram divulgados. E além disso, Itaúsa também divulgou aquele dividendo que ela tem trimestral e que vai gerar aqui R$ 28 para a nossa carteira no dia 2 de julho. As empresas que pagaram dividendo esse mês foram a Alupar, a Petrobras pagou juros sobre capital próprio e os 3 fundos de investimento imobiliário que a gente já viu, dando R$ 349. Eu gosto muito de mostrar essa parte da tabela para as pessoas verem, ó, que a carteira já está começando a gerar renda. Se a gente pegar desde o início do ano, nesses 6 meses, a gente já tem aí R$ 3.764, uma média em torno de R$ 600 por mês aqui, que já está sendo gerado por essa carteira. Outra coisa que eu achei interessante a gente ver também é essa situação aqui, ó. A bolsa caiu de 75 mil para 70 mil e o nosso total geral continua em 164 mil, exatamente porque a gente fez aqui, ó, 12 mil reais em aporte nesse período. Tá? Se a gente pegar esse mês especificamente, a nossa carteira caiu 9,7%, enquanto isso o Ibovespa caiu 10,46%. Como a gente fez alguns aportes aqui, a carteira caiu 8,22%, incluindo esses aportes. Então a gente vê como é importante, a gente já está bem abaixo daquele valor máximo que chegou aqui de 192 mil, mas isso não importa muito, o que importa é que agora a gente está conseguindo comprar mais barato. A gente lá atrás vendeu uma parte exatamente de Itaúsa, Itaúsa a gente já chegou a ter 3 mil ações, então a gente vendeu uma parte, e agora que ela está caindo de novo, a gente está conseguindo comprar
novamente. É exatamente essa gestão ativa que a gente quer fazer. E aqui embaixo, ou a parte de Tesouro Direto, a gente vê que o Tesouro IPCA 2045 continua em tendência de queda, está no menor patamar desde que começou aí o próprio IPCA 2045, lá em fevereiro de 2017. A gente tem aqui o pré-2023 que também teve uma queda, e o Tesouro Selic que foi colocado na carteira exatamente para um período de aproveitar as oportunidades. Eu acho que ainda não chegou esse momento de vender esse Tesouro Selic 2023, mas pode ser que chegue se a bolsa cair mais aí uns 10, 15%, alguma coisa nesse sentido. Os outros todos são mantidos até o vencimento. A gente está com interesse de manter até o vencimento. Se acontecer da taxa cair muito e do título se valorizar muito, aí cair para 4,5%, 4%, alguma coisa que a gente ainda não imagina, a gente não vê no horizonte agora, a gente poderia vender aí um pouco antes. E aqui a gente vê os fundos de papel, como o VRTA e o Ouro Invest, caindo bem pouco, né? De 106 para 105, de 102 para 99 reais. Então, isso que aconteceu com a nossa carteira esse mês. A gente continua aí sempre fazendo aporte com disciplina, mostrando que a gente já está começando a ter alguma renda, o que é o principal aí, tá? O principal não é nem o valor que você tem final, porque você não está pensando em vender agora. O principal é você ver a renda que está entrando, principalmente nesse momento, porque essa renda é importante para você fazer os reinvestimentos. Bom, gente, eu sei que vocês viram aí bem de relance uma parte do relatório de sábado. Se vocês tiverem gostado e tudo, a gente tem muito mais informação do que isso. A gente tem alguns vídeos também que a gente fez precificação nas últimas 2 semanas de 17 ações diferentes. Então, se vocês gostaram, curtam aí o vídeo e olhem lá na descrição exatamente como faz para entrar na área de membros. Dica de hoje: você pode ser um assinante Gold e a gente tem aí aquele prazo de cancelamento até 29 dias. Nesse período aí de 29 dias, você pode fazer o cancelamento e recebe o estorno completo, né? Você recebe todo o valor que você colocou se você não gostar e fizer o cancelamento, mas a gente tem bem poucos cancelamentos aí. Também cadastre seu e-mail em www.dicadehoje7.com. A gente lançou um e-book recentemente, um e-book pequeno sobre a questão aí da educação financeira e vale bem a pena. O site está aparecendo aqui, https://areademembros.dicadehoje7.com. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos. Abraços, bons investimentos. E um último recado. Quarta-feira a gente costuma botar vídeo, mas como tem o Jogo do Brasil, eu vou colocar o vídeo apenas na quinta-feira. Tchau, tchau.